Olá, estou aqui com mais um material do Ministério Plano A Homeschooling para adolescentes a partir de 12 ou 13 anos de idade. É o nosso material de compreensão de textos. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito dele? Aqui nós temos o nosso direito de publicação, que não é permitido compartilhar, vender, comercializar, enfim, porque é para uso pessoal de cada família educadora. Eu inicio com uma orientação aos pais educadores, algumas orientações. E deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor. E eu gosto muito desse material. Por quê? Porque geralmente a gente fala de traços de caráter para crianças, mas dificilmente tratamos de traços de caráter para adolescentes. Mas este material aborda vários traços de caráter para adolescentes. Neste primeiro texto e nesse material são 4 textos que nós trabalhamos a compreensão textual. Nós trabalhamos neste primeiro texto a diligência, a iniciativa e a ordem. E aqui nós partimos aqui para o texto. Percebam que no início de cada parágrafo há colchetes e eles têm um objetivo que eu já vou apresentar aqui logo na primeira pergunta, na primeira questão, compreendendo o texto. A primeira atividade que o seu filho precisa fazer é numerar. Numere os parágrafos. Por que numerar? Porque aqui, com essa atividade, eu tenho a intenção de que eles entendam o que é um parágrafo, visualizem o que é um parágrafo. E também isso vai facilitar, por quê? Porque em algumas perguntas eu vou dizer assim, vá no parágrafo tal e responda. Entendeu? Aí facilita também. Aí eu pergunto qual a idade de ela nesta narrativa. Ela é o nome da neta mais velha de Ellen White. Porque as pessoas se hospedavam na casa de Ellen White ou na de seu filho Willie quando iam à Austrália. E aqui tem que entender e explicar por quê. Ela tinha uma queixa. Qual era o motivo da queixa dela? Aí vamos aqui para uma pergunta mais para adiante. O que levou ela a chorar? O que levou ela a chorar e a dizer, isso não é justo? Eles vão ter que entender o contexto, a situação, para poder explicar aqui, ó. Pesquise no dicionário o significado das seguintes palavras: diligência, iniciativa e ordem. E logo na sequência, a próxima questão diz: agora escreva um pequeno texto explicando que lições você pode aprender ao ler a história da neta de Ellen White usando essas 3 palavras acima, que são os 3 traços de caráter. Percebe? Então aqui a gente interliga o conceito com a história. E isso amplia muito mais a percepção dos nossos filhos. E aqui nós finalizamos, Algo que eu sempre faço em todos os 4 textos. Após ter completado todas as tarefas, reúna a sua família para o culto familiar e leia esta história em alta voz, para que todos possam conhecer este testemunho. Aqui a mamãe inclusive o papai, vão ter a oportunidade de ajudar os filhos que estão lendo em voz alta a colocar a entonação correta, a pausa correta, ler de forma articulada. Isso se chama cultura da voz. Entende? Ou seja, não vai trabalhar apenas o texto escrito, mas também a oralidade. Muito bem. O segundo texto são outros traços de caráter como compaixão e generosidade. E o título é... Cadê? Aqui temos uma introdução, primeiramente. Aí vem o título, Como o Senhor Pagou de Volta os $5. Algo muito importante. Todos os textos, os 4 que eu utilizo aqui, eles têm princípios espirituais, de traços de caráter, mas também espirituais. Neste aqui eu já numerei, olhe, eu já numerei os parágrafos, perceba, tudo bem? E aqui nós temos as atividades, vamos lá? A narrativa apresenta a história de um homem pobre. Qual era a sua maior necessidade? E aqui eu levo, a cada pergunta, eu levo os adolescentes, os meus leitores, os meus alunos de compreensão de texto a meditarem a respeito da história, Qual a definição no dicionário para cada um dos traços de caráter acima? Aí vem desconfiança, compaixão, generosidade, amizade,
Aí depois, olha, agora copie do texto as frases dos personagens que correspondem a cada um dos traços de caráter abaixo. A partir do momento em que eles conseguem entender o que cada um significa, eles conseguem captar no texto. Olha aí a complexidade e como a compreensão de texto ela fica muito mais facilitada dessa forma. Porque eles vão agora fazer associação. Qual personagem é a frase que denota desconfiança, a frase que denota compaixão e assim sucessivamente. Entende? Perfeito. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho gabarito neste aqui, tá bom? O outro não precisa. Aqui eu tenho gabarito. Aqui, compreensão de texto. Traços de caráter: respeito, abnegação, responsabilidade, ordem, sabedoria. Eu não vou mais nas perguntas, vocês já entendem mais ou menos qual é o princípio. Veja que é um texto longo, já todo com os parágrafos bem numerados. Após a leitura da narrativa, vamos verificar sua compreensão parágrafo por parágrafo. Agora eu vou trabalhar parágrafo por parágrafo. Tudo bem? Então, o que mais? Vamos para o último texto. Um pequeno menino que amava a Bíblia. E aqui, os traços de caráter serão apontados pelo leitor, pelo seu filho ou sua filha. Entende? Aqui o texto não está numerado e aqui tem uma outra proposta, tá bom? E vamos ver um pouquinho que proposta é essa aqui, compreensão de texto. Use seu marca-texto para destacar os trechos mais marcantes da narrativa e, em seguida, use as informações selecionadas para formar um resumo. Tudo bem? Aqui está. Os traços de caráter que eu selecionei, alguns, olha, calma, honestidade, disciplina, bom senso, determinação, criatividade, honestidade, coragem, organização, abnegação, paciência, respeito, polidez, educação, autocontrole, opa, excelente, tolerância, sabedoria, generosidade, entusiasmo, compaixão, disponibilidade, perdão. Aqui estão os 4 personagens e eles vão encaixar em cada um deles de acordo com a história. Percebe como as atividades já levam os nossos filhos a refletirem a respeito desses traços de caráter? E outra coisa muito importante, eles não precisam fazer isso sozinhos, eles podem, você, pai e mãe, pode sentar junto com eles e conversar sobre a história. Eu acho que aqui nesse momento, tal personagem demonstrou entusiasmo e tal, entende? Se ele estiver com alguém, melhor vai ser para conversar, debater, discutir a respeito disso, entende? E, de novo, após ter completado todas as tarefas, em todos os 4 textos eu faço isso, reúna a sua família para o culto familiar e leia esta história em voz alta para que todos possam conhecer este testemunho. Que Deus os abençoe. Para adquirir, entre em contato comigo.